Conversar aqui com o prefeito de Santa Clara do Sul, presidente da Associação dos Municípios do Vale do Taquari, a ANVAT, Paulo Kohlhaas, para falar de um momento em que a região segue buscando melhorias. Teve duas reuniões importantes, a ANVAT, uma delas, depois a SIC, Vale do Taquari e o CODEVAT também, para falar sobre as concessões das rodovias aqui da nossa região, as rodovias estaduais, a situação da praça de pedágio, se falou muito em passagem livre, o free flow, né? Alguns outros temas também, a Covid é algo que continua presente, a gente tem que falar sobre ela. Bem-vindo nessa data importante aqui para o Grupo Independente, representando os prefeitos da nossa região, Paulo César Kohlhaas, boa tarde. Boa tarde a você, boa tarde aos demais colegas seus aqui do Grupo Independente, né? Aos ouvintes. Primeiro dizer que é um motivo de muita alegria e felicidade poder compartilhar desse momento com vocês, um momento importante, porque essas novas instalações do estúdio aqui demonstram a preocupação do Grupo Independente em estar conectado literalmente com o século XXI. Um estúdio realmente muito bonito, muito moderno e muito aconchegante. Parabéns a vocês, parabéns aos ouvintes da Independente, que têm no Grupo Independente uma preocupação com a qualidade de som e de imagem que levam até o seu público ouvinte. Muito obrigado pelas palavras e pela presença também aqui nessa data. Para nós é sempre, como falei antes, motivo de muito orgulho e muita honra ser entrevistado aqui na Rádio Independente, que de uma forma ou de outra faz parte da nossa vida há muitos e muitos anos, né? Então, é algo que nos alegra muito. E essas pautas, prefeito? Especialmente começando pela situação da concessão das rodovias. O secretário Leonardo Buzzati esteve aqui na semana passada, com reunião com vocês, com a SIC, com o CODEVAT, e a região pressionando, né? Porque quer que essa duplicação dessas nossas rodovias aqui, especialmente a 130, aconteça o quanto antes, e não fique para 10 anos como foi cogitado, e os municípios, por sua vez, não querem as praças de pedágio. Pois é, Ricardo e Fernando, o que acaba acontecendo? Nós realmente fizemos um encontro na semana passada, na última quinta-feira, porque esse é um assunto que nós acreditamos que deva ser tratado com bastante responsabilidade, com os pés no chão, né? Sem, como eu costumo dizer, sem demagogia e sem populismo, né? Com os pés no chão, porque a realidade que nós temos hoje aqui na região, do que se trata as nossas rodovias, são de rodovias, tanto a 129 quanto a 453 e a 130, que não estão lá nas suas melhores condições de trafegabilidade, né? E, no entanto, tem postos de pedágio nas três, né? Nós estamos pagando pedágio. E quando surgiu esse programa do governo do estado, de concessão de rodovias, com bloco 1, 2 e 3, claro que é um assunto que chamou a atenção e nos chama a atenção, não só do prefeito de Santa Clara, mas como você colocou, de todos os prefeitos da região, porque é algo que impacta diretamente no desenvolvimento da nossa região, né? Afinal de contas, transporte faz parte da infraestrutura básica para o desenvolvimento econômico, né? Pode elevar ou baixar custo de produção e custo de comercialização. Então, sim, nós tivemos o interesse. E na quinta-feira passada, nós já havíamos combinado anteriormente, fizemos a nossa assembleia presencial, com a presença do secretário Leonardo Buzzati, que já chegou na parte da manhã e que, juntamente comigo e com o secretário da nossa associação, o prefeito Schneider, do Estrela, tivemos aí, verificando em loco algumas situações, como é o trajeto de Cruzeiro até Arroio do Meio, a saída da Boa União em direção a Teutônia também, para discutir essas situações aí que estavam, digamos assim, não tão claras para nós, né? Era importante que o secretário viesse e começasse a discutir pontualmente com alguns prefeitos que têm um maior interesse nas situações. E aí entra a questão das praças de pedágio. Se me permite continuar na fala. Sim. Nós fizemos um almoço. Está linkado, né? Isso, um almoço em Estrela, antes da nossa assembleia, com o pessoal da diretoria e com alguns municípios que tinham um interesse maior nessa questão. Então, sim, sentamos lá com o prefeito de Encantado e o prefeito de Arroio do Meio e o secretário Leonardo, discutindo pontualmente a questão da praça de pedágio de Encantado, né? Para ver uma melhor localização. Da mesma forma, o prefeito de Cruzeiro, para ver uma possibilidade do deslocamento da praça de pedágio de Cruzeiro para a divisa com o Mato Leitão,
para não dividir a comunidade. Então, essas discussões aconteceram e foram muito produtivas durante o meio-dia e depois a própria Assembleia, e aí já com a presença também do prefeito Venâncio Aires, que também tem interesse, porque a 453 parte de lá, né? Então, foram reuniões produtivas, interessantes, nada fechado. A partir daí, tinha uma reunião, posteriormente, em Encantado, com o pessoal da SIC e do Codevate, mas na nossa reunião, especificamente, foi uma assembleia boa, positiva e produtiva, principalmente pelas conversas pontuais, para que se possa chegar ao denominador comum. São obras de infraestrutura que têm que ser feitas na região, principalmente no que diz respeito a duplicações. Prefeito, os municípios, eles não recebem dividendos das praças de pedágio na forma de impostos? Recebem, não? Sim. E por que tantas ressalvas dos prefeitos em receber pedágios no âmbito dos seus municípios? Uma questão pontual, se esse pedágio, se esse posto de pedágio fica na divisa do município, facilita. Agora imagina para você, se você mora no município de Cruzeiro do Sul e para ir até o centro da cidade, você mora na área rural, e para ir até o centro de Cruzeiro você tem que pagar pedágio. Mas aí claro o município não tem direito a uma carteira de passe livre? Mas essa ideia está sendo estudada, uma modificação nisso, né? Se tem isenção, a questão das isenções estão sendo verificadas de maneira retiradas hoje. Essa é a ideia. Então, o que acontece? Se você tem uma praça de pedágio que divide duas comunidades, por exemplo, Palmas e Encantado, né? O pessoal de Encantado passou 23 anos tendo, né? Claro que ali tinha isenção, mas com uma praça de pedágio que divide a comunidade. O pessoal agora, a sugestão é, dentro da conversa que nós tivemos com o prefeito Jonas e o prefeito Danilo, é estudar a viabilidade de que essa praça de pedágio possa ficar na divisa dos municípios. Sair do ponto ela está e vir para a divisa. Então, essas discussões, elas devem acontecer e elas acontecem de maneira mais tranquila, claro, quando se sentam com um estudo de viabilidade técnica, né? Porque, às vezes, o que você quer fazer não é o que é viável tecnicamente de fazer. Você tem que ter uma certa distância de alinhamento, sem curvas, sem declives. Tem uma série de situações que devem levar em consideração. Também as rotas de fuga têm que ser avaliadas também, porque, afinal de contas, e isso é bom que se deixe claro, isso é uma ideia do governo do Estado de fazer as concessões, contratar uma empresa de consultoria de São Paulo para fazer o estudo de viabilidade. Através também do Codevate, receberam sugestões de melhorias e de obras de infraestrutura encaminhadas pelos municípios e fizeram uma prévia, que é o que estão apresentando, mas não é algo engessado que não possa ser modificado. Tanto isso é verdade que vieram fazer a apresentação para nós aqui, juntamente com os prefeitos, que são os interessados e que, de uma forma ou de outra, são os que vão ser cobrados, né? Em caso de insatisfação, digamos assim. Então, eu penso que está indo de bom tom, muita discussão vai acontecer ainda, estão acontecendo. Questões pontuais vão ser discutidas na secretaria com o secretário Leonardo, por prefeitos, por equipe técnica dos municípios. Sugestões, então, como falei antes, de alteração do local de praça de pedágio vão ser encaminhadas. Eu já sei de antemão que Cruzeiro do Sul vai encaminhar uma solicitação para alteração da praça de pedágio, porque esteve na nossa reunião. Então, assim, eu penso que nós estamos discutindo isso com maturidade. Maturidade, essa é a palavra. Nós somos uma região que produzimos muito, trabalhamos bastante e chega o momento, né, de entendermos que devemos discutir isso de uma maneira mais, claro que racionalizada, mas fazer valer os nossos direitos de maneira assertiva, pontuar, ver o que serve e o que não nos serve. Até porque nós não estamos falando de uma concessão de 5 anos, de 10 anos. Nós estamos falando de uma concessão para 30 anos, e 30 anos é muito tempo. Vocês conseguem recordar como era o Vale do Taquari há 30 anos atrás? Então, 30 anos é muita possibilidade de mudança.
Claro que nada é estático, existe possibilidade de mudança lá na frente, mas é muita discussão pela frente ainda antes da audiência pública. E a cobrança eletrônica? Eu vi que o senhor não comentou, estão falando muito da praça de pedágio, porque o secretário estadual falou, né? É uma reivindicação até da região. É algo palpável, é algo para logo, não vai ser possível no primeiro momento, por isso se fala das praças de pedágio, mas depois pode se tornar uma realidade, daquilo que eu ouvi me parece ser aquilo que é o mais justo. Porque a pessoa vai pagar pelo quilômetro rodado, né? E não, se eu estou aqui, eu tenho que atravessar para o outro lado, eu vou ter que pagar. Ok, é algo que foi comentado, sim, pelo secretário, né? Mas a ideia dessa possibilidade é a partir daqui a 5 anos. Então, se fosse viável hoje, nós nem estaríamos, como você dissesse, nem estaríamos discutindo a questão de praça de pedágio. Claro que é algo que já existe, é algo que vai acabar acontecendo, mas o que eu tenho percebido, eu não sei se vocês têm notado também, nós estamos falando muito de coisas que como se elas já estivessem acontecendo, mas que são previsões para daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Então, isso é uma realidade e o futuro já chegou, mas ele não chega na mesma velocidade em todos os lugares. E você sentiu, prefeito de Santa Clara, Paulo Corros, a possibilidade de a duplicação da 130, da 453, da 129, especialmente da 130, ocorrer antes dos 10 anos de concessão, que era a ideia inicial? Alguns trajetos, sim. Alguns trajetos existe uma necessidade. Vamos ser bem... Mas não houve uma promessa do governo nesse sentido ainda, né? De certa forma, sim, mas não foi definitiva. Eu tenho que ser franco. Mas, sim, nós temos que garantir isso. Vamos lá. Todos nós que transitamos aqui no Vale, esse trajeto que você pega daqui da entrada de Cruzeiro do Sul, do trevo de acesso a Cruzeiro do Sul, até o trevo de Arroio do Meio... Caótico. Não, é caótico. Não se passa pela entrada ali para Santa Clara, né? Ali na rota, ali na BRF. Uhum. Então, o que acontece? Qualquer situação que se pense em concessão tem que estar assim. Daqui a 5 anos, meu amigo, 5 anos é muito tempo. Então, sim, são obras que devem ser para ontem. Né? A questão da duplicação de Lajeado até Arroio do Meio, e aquele trajeto até a entrada de Cruzeiro, com obras de arte para viabilizar um trânsito com mais segurança e que possa fluir melhor, porque hoje já o engarrafamento não tem nem como dizer hora do pique, porque na quinta-feira passada, juntamente com o secretário, nós saímos, era 10h30 da manhã, nós fizemos esse trajeto de Cruzeiro do Sul a Arroio do Meio, mas é um volume de veículos intenso. Então, pelo menos, ficou perceptível o interesse por parte do representante do Estado de perceber em loco o que está acontecendo. Porque uma consultoria fazendo a avaliação, eles olham os números, eles têm alguma ideia, mas eles não têm a noção da realidade. Então, vir até o local, verificar o volume de veículos, a periculosidade que é, por exemplo, essa saída da Boa União, em torno de 11h15, 11h30 da manhã, o que trafega de caminhões é algo passando dentro do bairro. Então, algumas coisas foram muito positivas e eu penso que avançamos bastante, até porque nas outras concessões as discussões não eram, digamos assim, tão detalhadas, os processos não eram tão detalhados e a gente acabou, depois da concessão feita, não gostando e querendo, digamos assim, aí nós ficamos nos queixando. Agora não, nós estamos discutindo antes, e se tem um momento que tem que bater forte no sentido de nos posicionar daquilo que é do nosso interesse aqui da região, é agora. E eu vejo que todos estão se movimentando. A SIC Vale do Taquari, o Codevate, a ANVAT com muita força, com os seus prefeitos presentes, né? Não só na Assembleia, mas individualmente cada um está indo buscar e fazer sua negociação também. E essa mobilização toda possivelmente se deve a experiências anteriores que não foram bem sucedidas com relação a concessões, em que o edital não foi bem amarrado e por isso depois aquela sensação de arrependimento, diferentemente do que aconteceu agora com a
a CCR, né, onde diversas reuniões e audiências aconteceram, e essa questão da duplicação se fez no edital, né, se chegou a um acordo com a empresa de começar esse processo de duplicação gradualmente, né, e sob determinados trechos. Além disso, prefeito, o que nessas conversas preliminares em torno da concessão das rodovias estaduais que perpassam aqui a região, se é que houve, os prefeitos, e você identificou isso, tem assim como ponto comum em termos de reivindicação, em termos de demanda, que é imprescindível, que deve constar no edital de licitação do pedagiamento? Bom, essa questão que eu acabei de elencar, referente à duplicação de Cruzeiro a Arroio do Meio, isso é consenso. Isso não se discute. Por um segundo momento, se pensa muito agora em função da ideia do turismo, do potencial turístico, que uma continuidade dessa duplicação até Encantado seria mais do que justo e necessário. Se nós estamos falando de receber um número de turistas acima de qualquer expectativa, antes da questão do Cristo Protetor, claro que temos essa duplicação que vai de Lajeado até Encantado, seria o excelente. Para um futuro, vamos lá, de médio prazo, você ter, e isso está previsto, pelo menos no que foi dito até o momento, de Venâncio Aires até Encantado, é uma questão estratégica necessária e que vai acabar acontecendo mais cedo ou mais tarde. Lógico que isso deve estar, como você bem colocou, deve estar alinhado no edital. Não adianta nós conversarmos para criar uma série de expectativas e na hora do edital não estar bem amarrado. Na hora da outorga, da concessão, isso não está alinhado no edital para estar em lei. Porque depois fica mais ou menos como tem sido, sem querer mudar o assunto, mas trazendo essa questão da qualidade do serviço prestado aí na geração de energia. Que se fica aquela discussão da RGE, certo? Mas aí você vai ver o edital, está no conforme, você não tem muito o que fazer. Então, o momento de fazer a discussão é agora. Quem deve fazer a discussão? Sim, tem as instituições do Vale que estão defendendo os interesses, Codevat, SIC Vale do Taquari, mas principalmente a ANVAT, com sua estrutura técnica de cada município, dentro daquilo que lhe confere, deve sim participar, trazer para o chão, e nós precisamos não ser coniventes com algo que não venha em benefício do interesse do Vale. Aquilo que eu disse, e eu tenho dito nas nossas assembleias com os prefeitos, nós aqui no Vale do Taquari temos no trabalho um valor muito grande. Nós sabemos trabalhar, e nós trabalhamos, nós produzimos, nós colaboramos com o desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul há muito tempo, da melhor maneira possível. É chegado o momento também de eles terem um pouquinho mais, talvez a palavra exata seja respeito com o nosso Vale do Taquari, com a nossa capacidade de trabalhar. Enquanto nós trabalhamos, às vezes, talvez tenha nos faltado no passado um pouquinho mais de articulação para conseguir com que as ações que são necessárias para dar o suporte para o desenvolvimento daqui da região possam ser feitas. Porque, afinal de contas, o Vale do Taquari não está pedindo nada de graça para ninguém. Nós fazemos a nossa parte. Nós contribuímos, nós produzimos e é chegado o momento de ser reconhecido também. Nós precisamos de uma infraestrutura de transporte que favoreça a produção, que é o que nós sabemos fazer aqui no Vale. Perfeito. Prefeito de Santa Clara, presidente da ANVAT, Paulo César Kohlhaas. E a situação da Covid, como é que a ANVAT está vendo hoje, como é que o senhor está vendo esse momento? Ainda temos casos, mais vacinas chegaram, chegou o maior lote de todos, né, na última sexta-feira. Como é que o senhor vê o momento atual e se a gente pode trabalhar com liberações daquilo que hoje está restrito aqui na região nos próximos dias, próximas semanas? Olha, eu estou numa expectativa muito positiva, né? Estão caindo alguns números, né? Por vários fatores, porque a região atendeu o chamamento. E quando eu digo a região, não estou falando os municípios da região, não estou falando a ANVAT apenas, estou falando a região, os veículos de comunicação, os gestores municipais, parcela da comunidade, pegou junto e, de certa forma,
isso colaborou para que esses números fossem caindo, ao mesmo tempo que, de outro lado, a vacinação intensa, já dá para ver a médio prazo aí a pandemia, se Deus quiser, indo embora, nos abandonando, digamos assim, porque já estamos numa situação mais confortável, né? De menos apreensão. Existe uma queda nos números de atendimento, né? Existe uma queda nos números de internações, e isso já sinaliza que nós estamos bem encaminhados. Claro que não devemos nunca descuidar, né? Não vamos aí imaginar que está tudo, que pode liberar tudo, temos que ir com bastante calma. Mas a perspectiva é muito positiva, Ricardo. E eu não só como prefeito ou como presidente da Anvate, mas como cidadão. Eu me sinto muito feliz porque eu percebo, né, o cansaço já estampado no rosto de tanta gente. O distanciamento social foi um mal necessário, digamos assim, ou foi um bem necessário. Foi necessário, mas impactou emocionalmente muito as pessoas, né? As pessoas estão precisando um pouquinho mais de contato, um pouco mais de qualidade de vida. Então, eu vejo com muita felicidade e com muito otimismo, né, que os números estão jogando a nosso favor. Que bom. E que continue assim. Prefeito, muito obrigado por atender aqui a Rádio Independente. Sucesso lá em Santa Clara, o programa Educação para Todos e todas as ações que vocês vêm desenvolvendo. E também à frente da Anvate, conte sempre com a Rádio Independente. Olha, eu que quero agradecer, Ricardo e Fernando, ao Grupo Independente, pelo carinho e pela atenção que tem tratado não o município de Santa Clara, só todos os municípios, toda a região, divulgando e nos ajudando. Nos ajudando. Nós vivemos numa época que a transparência é fundamental, que a comunicação, mais do que nunca, é fundamental para que a gente possa construir uma sociedade melhor. E a Independente tem feito isso, abrindo os espaços, pontuando e nos ajudando nessa tarefa de produzir uma sociedade onde possa se ter uma qualidade de vida melhor aqui no Vale do Taquari. Um abraço. Paulo César Corros, presidente da Anvate, prefeito de Santa Clara do Sul, conversando conosco na tarde desta segunda-feira. Intervalo, daqui a pouco